Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a deixar o seu like e também compartilhar esta oração com muitas pessoas no teu WhatsApp. Hoje, o nosso tema é tratando da dor da perda. Perder, ninguém gosta. Uma criança não gosta de perder o brinquedo, não gosta de perder o jogo e ela não reage bem diante da perda. E nós, quando crescemos, continuamos, ninguém gosta de perder, mas nós precisamos amadurecer e saber que há momentos em que perdemos para ganhar. Não é uma frase feita, foi Jesus que nos disse isso. Ele disse que se o grão de trigo ele não morrer, ele fica sozinho. Então há uma lição em algumas perdas, há uma experiência em algumas perdas, há um propósito divino em algumas perdas. E é claro que você não quer ouvir isso, ainda mais com um evangelho que agora tem sido pregado tão positivo, em que parece que ninguém vive nada ruim, que a vida é só prosperidade e no momento da perda você não consegue encarar bem e você vai perguntar: onde está Deus? Por que Deus me deixou? Por que Deus me abandonou? Todo mundo prospera do meu lado e olha o que eu estou vivendo. É porque isso não é verdade. Nos anos 90, surgiu no meio do evangelho algo que não está escrito na palavra. Porque as pessoas diziam que se você determinasse, você estaria curado, porque Jesus levou sobre si as suas enfermidades. Claro que sim, ele levou. E há experiências de cura, sim. Mas o que eles não preparavam as pessoas era que você pode adoecer, mas você vai ter uma experiência com Deus que cura, com Deus que sara, e tem um processo, um caminho a percorrer. E o que aconteceu é que se você ficasse doente, as pessoas logo pensavam, a pessoa mesmo doente, ela pensava, é porque eu não orei, é porque eu falhei. Ou a pessoa olhava e falava, é porque a pessoa está em pecado, ou porque ela não tem uma vida com Deus. Isso não é bíblico. O rei Ezequias tinha uma vida com Deus e tantas outras pessoas que adoeceram tinham uma vida com Deus. Mas nós estamos num mundo com vírus, com bactéria, com hereditariedade, genética, e isso acontece. Eu estou falando só de uma área de enfermidade. O que não dizer de finanças e tantas ou problemas familiares? Se você olhar, for bem honesto e olhar direitinho a Bíblia, você vai ver quantas pessoas tiveram problemas familiares. José teve problema familiar, a família dele não era perfeita. Seus irmãos, os seus irmãos o lançaram numa cova. Que grande crueldade, não foram inimigos, não foram pessoas de longe, foram seus irmãos. E os irmãos de Davi, o que fizeram? E os irmãos de Jesus, que queriam até mesmo colocar a camisa de força nele. É o que está escrito, que queriam prender, dizendo que ele era louco. Bom, então você está vendo que não existe família perfeita. Por aí você já pode ficar um pouquinho mais tranquilo, que a sua vida é normal. E Jesus te preparou para isso. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu falo de perda, quando eu falo de dor, quando eu falo de trauma, é claro que eu tenho que ir para o livro de Ruth, no capítulo 1. Outro dia, lendo novamente esse livro, que eu já li tantas vezes, eu percebi algo que eu não tinha percebido antes. Eu fiquei com os meus olhos fixos em Noemi. Preste atenção o que aconteceu com Noemi. Em Ruth, capítulo 1, está escrito que Noemi e toda a sua família, no versículo 1, nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. E eles ali permaneceram, ficaram na terra de Moabe. Noemi, como foi essa saída de Belém para Moabe? É pertinho, assim, o que eu digo que é um país vizinho. Ali a Jordânia, Moabe, a Jordânia, é um país vizinho. Mas eles tiveram que andar e sair. Eles deixaram para trás a casa,
Uma mulher, ela tem o seu apego à casa, não é? Deixaram para trás a casa, deixaram para trás amigos, deixaram para trás família. Então vamos olhar só para Noemi, aquela mulher. Aquela mulher, ela teve a sua primeira perda, ainda que fosse pela causa de melhorar financeiramente, ter mais provisão, mas houve uma perda. A primeira perda dessa mulher foi família e amigos. Ainda que ela estivesse com marido e filhos, ela tinha mãe, ela tinha irmã, ela tinha sobrinho, ela tinha a família dela. E ela teve essa perda. Depois, dentro dessa perda, mas ela deve ter se acostumado e ela deve, com certeza, porque eu não vejo aqui Noemi uma mulher amarga, ela se tornou depois. Aqui não, ela estava normal, então ela se acostumou com essa primeira perda. Eu também fui morar longe da minha família logo que casei e foi assim, algo, eu que nunca tinha saído de São Paulo, fui morar em Recife com 21 anos e eu me senti assim, totalmente sozinha, mas depois eu me adaptei. Essa era a realidade, era o que eu precisava, agora a minha vida era outra. Essa foi a primeira perda. Segunda perda de Noemi está escrito aqui, e eu queria que você visse. E está escrito no versículo 3. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Outra perda. Agora, uma perda violenta, foi o seu marido. Ela perdeu, primeiro ela ficou sozinha com o marido e os filhos. Agora uma outra perda, ela perde o marido, ele morre, e ela fica só, uma viúva com 2 filhos. Ela precisou viver o luto, ela precisou viver aquele momento de muitos questionamentos, como vai ser a minha vida numa terra estrangeira, sem o meu marido, mas ela deve ter colocado com certeza essa situação diante de Deus, porque a gente sabe o quanto ela tinha uma vida de intimidade com Deus a ponto de chamar a atenção das suas noras em relação à vida dela. Mas ela superou essa dor. Mas em seguida está escrito, e eu quero que você leia comigo no versículo 5, depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Mais uma perda para Noemi. Ela que era uma viúva, agora ela era uma viúva que perdeu também 2 filhos. Que impacto! Ela não perdeu um, ela perdeu os 2. Ou seja, toda a família dela acabou. E agora? Agora ela não tinha mais nada. Como que ela superou? Para você superar a dor da perda, você precisa ter fé, você precisa ter esperança e saber que não é como se diz, né, num jogo, o jogo acabou. Não, continua. Porque Deus, ele coloca uma vírgula onde muitos colocam um ponto final. E ele, quando ele coloca uma vírgula, ele fala, deixa eu pegar na tua mão e você vai ver o novo tempo que eu tenho para você. Quando Noemi, ela escutou que tinha pão em Belém, ela teve, porque quando a gente está muito apegado só à perda, você não ouve os sinais de Deus, você não ouve as boas notícias. Se ela ficasse noite e dia supervalorizando a dor dela, ela nunca iria dar atenção ao fato de uma pessoa ter dito que tinha pão em Belém. Mas como ela não ficou paralisada diante da dor, Noemi prestou atenção em algo que Deus trouxe, uma boa nova para ela. O evangelho são boas novas. Então, quando eu trago aqui para você no devocional uma palavra, são as boas novas do evangelho. As boas notícias que vão dizer para você, o jogo não acabou, a sua vida não acabou. Tem mais de Deus para você. E Noemi se levantou da sua prostração e ela viveu um tempo novo na sua vida, onde teve provisão, onde teve restauração da sua família, porque ela teve netos através de Ruth e a sua descendência não acabou. Eu quero te dizer que para muitas pessoas não tem saída, mas Deus tem a saída. Para Ele nada é impossível. E neste momento, coloque a sua dor diante de Deus, porque nós vamos orar. O Deus de Noemi é o teu Deus e Ele vai te ouvir neste momento. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Pegue agora o seu papel, a sua caneta, escreva aí também para depois você escrever o seu milagre. Senhor, Deus maravilhoso,
As más notícias nos deixam totalmente paralisados a princípio e desanimados. Mas nesta manhã eu peço que para cada um que assim está, que eles recebam ânimo novo, esperança, fé, que eles recebam neste momento ajuda, Senhor, para levantar dessa prostração e olhar para Ti e ouvir a Sua voz, do mesmo jeito que Noemi ouviu, que há pão em Belém. Há pão, Senhor, para cada uma dessas pessoas. Jesus, o Senhor nos ensinou a orar. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia é o milagre nosso de cada dia. Dá-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Dá o pão para cada um daqueles que está desfalecido. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Receba força, ânimo, esperança. A história não acabou. Deus está na sua história. Deixe o seu like, compartilhe essa oração e até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.